Olá pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês a minha história da minha experiência com Monjaro. Eu espero que ajude vocês de coração em alguma coisa. Hoje marcou muito minha vida e que eu espero de coração que ajude cada um de vocês. Essa é a minha verdadeira história. Eu não estava satisfeita com meu peso. Acabei ficando iludida ao ver tanta gente falando tão bem dessa injeção. Muitos diziam que não tinha quase nenhum efeito colateral. E eu, sem informação direito, sem fazer nenhuma pesquisa, resolvi começar o tratamento por conta própria. Eu não fazia ideia de o que me aguardava. A primeira dose foi tranquila. Eu nada senti. Mas, quando tomei a segunda dose, tudo mudou. No começo, uma dor de cabeça muito forte. E a barriga ficando estufada. Parecia que eu ia explodir. Naquela noite, dormi mais por volta de 1 hora. Acordei assustada, com uma dor terrível de cabeça e fazendo muito vômito, com a boca cheia d'água e não sabia o que fazer. Assustada, uma agonia terrível, muito enjoo, boca cheia d'água. Quando tentei levantar para ir ao banheiro, não deu tempo de eu chegar nem no... Fiquei perto do banheiro, aí saía aqueles jatos de vômito assim, com muita frequência. Eu sei que eu sortei assim, deu uns 5 jatos de vômito assim, e eu que não tenho costume de vomitar, eu fiquei apavorada, porque eu nunca tinha visto, nem gravidez minha eu tive costume de vomitar. Aí eu vomitando daquele jeito, aí eu peguei e fiquei fiquei lá mais uma meia hora, vomitando ali, esperando, limpando a boca, lavando a boca, escovando os dentes. Aí quanto mais escovar o dente, parece que piorava mais. Aí voltei para a cama, assim, com aquele coração disparado, morrendo de medo, que eu não sabia do que se tratava, eu não estava acostumado com aquilo. Mas voltei para a cama com aquela barriga inchada que não me deixava dormir, de jeito nenhum. Aí eu fiquei o resto da noite sem dormir. Quando foi assim umas 2, 3 horas depois, me deu uma dor de barriga forte que eu nunca tinha sentido. Aí depois daquela dor de barriga, eu corri para o banheiro. Quando eu fui para o banheiro, aí eu estava com a diarreia forte assim, que soltava como se eu tivesse assim, mijando para trás. É a coisa mais certa que eu posso dizer, que eu não sei se é a palavra certa, mas como se eu estivesse mijando para trás. Aí foram dias mais difíceis. Isso aconteceu no dia que eu tomei, eu fiquei assim meio nervosa na segunda dose, mas não foi isso, foi à noite, de terça para quarta. Quarta-feira eu ainda fiz alguma coisa, fui no centro, voltei, mas não sabia que as coisas iam chegar no ponto que chegou. Quando foi à noite, aí eu já não dormi. Eu comecei assim, passei a noite em claro. Quando chegou para as 4 horas da manhã, aí que eu comecei com os enjoos. Aí eu passei a vomitar. Assim que eu cheguei perto do vaso, que eu fiquei em pé, que eu iria querer sentar no vaso para fazer xixi, aquilo ali, os jatos já começou, mas aí só que aí era de água só, porque já não tinha mais nada no estômago, porque eu com medo de comer, eu estava só tomando água de coco e tomando água, primeiro, para começar, que eu não sabia. Quando foi na quinta-feira, foi o pior dia da minha vida. Eu passei mal o dia inteiro, não sabia
o que fazer. Mas fui no médico, fui na farmácia primeiro para ver minha pressão e minha glicose. Mas estava boa, mas assim, aquela fraqueza que eu não aguentava parar em pé. Aí eu chegou em casa não satisfeita com aquele resultado, aí eu pensava, gente, mas tem que ter uma coisa mais eficaz para a gente conseguir livrar desse veneno, não sei como que a gente chama aquilo, mas não conseguia nada, só queria ficar deitada, de olho fechado, e aquela fraqueza e o coração disparado, o que mais me temia. Nossa, eu não sei qual que era pior, se era o medo de morrer, se era o medo de ir na UPA. Mas chegou uma certa hora, eu criei coragem, eu falei, eu não aguento mais, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou deixar passar eu aqui sozinho passando mal, meu marido tinha que trabalhar, não tinha como eu chamar ele de volta, porque o serviço é longe. Aí eu chamei a minha filha não atendeu o telefone porque ela não estava desligada e ela não viu. Aí eu tomei uma decisão de ir para o médico por minha conta. Aí quando eu fui, era tanto medo, aquele coração disparado, eu não sabia se era mais medo da própria reação da injeção, se era do medo de ir no médico, de ficar internada, porque eu tenho pavor de hospital. Mas por minha sorte, eu cheguei lá, até que não demorou muito não. O médico foi muito bacana comigo, me atendeu com muita atenção, me deu muita atenção, e eu não tenho que reclamar não. Ele me passou o remédio, passou o soro, e me disse que se não melhorasse dentro de 2, 3 dias, para eu voltar lá. Aí, graças a Deus, consegui vir para casa, ainda vim de ônibus, porque eu não fui de carro, porque eu fiquei com medo de eu ficar tonta e não consegui dirigir. Aí chegou a certa hora, eu peguei, fiquei no ponto ônibus, 1 hora esse ônibus tinha que vir. Aí ainda vim em pé no ônibus, mas segurando aqueles ferros, aqui de vez em quando ficava tonta, mas parece que a minha vista ficou embaçada. Foi por isso o meu medo mais também, que eu saí correndo para o médico, porque parece que a minha vista estava embaçada, e o coração disparado. Então, o que eu fiz? Peguei o ônibus, vim embora, cheguei em casa, deitei. Mas fiquei deitada ali daquela forma, eu fiz o soro, fui tomando água de coco, fiz o soro e assim, fome, eu não tinha fome para comer nada não. Só comia uns biscoitos de polvilho, um de manhã, um de tarde, e na hora do almoço não tinha fome. O que eu fiz? Deitei na cama, porque é o único lugar que a gente tinha seguro de deitar. Mas eu não queria nem abrir o olho. Eu nem olhava o celular. Eu deixava o celular no canto assim, não tinha coragem nem para olhar o celular. Aí a tarde foi passando, a noite foi chegando. O terror vai piorando, porque à noite tudo fica mais difícil. Eu com aquele medo, eu não abria o olho, eu pensava assim, gente, eu quero ser eu mesmo. Eu preciso melhorar. Eu não posso ficar assim. Mas eu penso numa coisa, penso noutra. Aí eu lembrei do meu marido, falar com meu marido, para fazer um chazinho para mim. Ele desceu lá na horta, apanhou umas folhas de hortelã e fez aquele chá e me deu. Aí eu tomar aquele chá, o chá me acalmou, que eu dormi. Graças a Deus. Mas acordei 5 horas da manhã, falei, graças a Deus, dormi bastante. Aí no outro dia, dei uma melhorada boa, porque se eu não dormir, eu não sou ninguém, porque eu sofro de síndrome do pânico. Se eu não dormir, meu ouvido fica chiando e eu não aguento. Mas aí o coração já tinha acalmado um bocado, eu já passou um pouco aquele medo que eu estava. Mas foi os piores dias da minha vida. Eu não aconselho ninguém a fazer esse tratamento sem acompanhamento médico, porque para uns não pode não fazer efeito grave, não tem efeito colateral, mas para mim teve um efeito muito grave. Então, eu quero que vocês vejam esse vídeo com muita atenção e ouçam o que eu estou falando. Se você tiver vontade de fazer um uso de uma substância dessas injeção,
não estiver satisfeito com o seu peso, como agora para mim o meu peso está bom. Eu nem quero saber mais de procurar esse tipo de coisa, porque eu vi a hora da morte. Então eu não quero isso para ninguém. Eu espero que sirva de alerta para vocês. Esse foi o meu relato que eu passei com o Monjaro, mas não quero que pessoas mais tenham mais essas reações que eu tive, porque foi os piores dias da minha vida. Mas fiquem com Deus. Olha, o chazinho que eu tomei foi um chazinho de hortelã, que ele apanhou lá na horta e fez e me deu. Aí eu bebi aquele chazinho morno assim, ele esquentou o meu peito, aí calmei um bocado, aí dormi. Aí daí para frente no sábado, ainda fiquei um pouco com o coração disparado, mas foi passando e agora hoje eu estou bem. Mas eu espero que isso não repita com mais ninguém, porque é a coisa pior que tem. Se vocês gostaram do vídeo, comenta, compartilhe, não esqueça de deixar o joinha, compartilhe para mais pessoas, para que alguém fique sabendo dessa história, para servir de lição, para eles não passarem o mesmo que eu passei. Porque a gente colocar a vida da gente em risco, igual eu fiz, isso não vale a pena. Agora eu não quero saber. Para mim fazer, eu continuo na minha dieta mesmo, porque eu queria perder um peso rápido, assim, para poder eu ficar satisfeita, mas eu já nem estou fazendo questão mais se eu estou gorda, se eu estou magra. Eu quero é viver, e viver minha vida, curtir os meus netos, os meus filhos, fazer os meus vídeos, coisa que eu adoro, e tchau, gente. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo que acompanhe todos nós. Amém.